Olá! Está começando mais uma edição do programa Autores na Web. E hoje recebemos o Edmilson Ribeiro, que trabalha na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, com elaboração de materiais e formação de professores e gestores. Edmilson, obrigada mais uma vez. Para o nosso último encontro, né? Pois é, passou rápido, né? A gente só tem mais um, hein? É, que é o único agora. Então vamos lá, vamos aproveitar, tem muito ainda. Vamos ver o que a gente pode aprofundar em relação a esse tema, né? Eu acho que tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para conversar. Tem muita coisa. A gente está conversando sobre as avaliações externas, ANA e Prova Brasil principalmente. Conversamos um pouco no primeiro sobre o SAEB, explicamos lá um pouquinho mais a importância, a criação, enfim. Depois um pouco mais sobre a estrutura da ANA e Prova Brasil. E agora eu queria te perguntar qual é o papel e a importância das avaliações externas para as escolas, principalmente as redes públicas. Antes até da gente falar dos resultados que a gente deu uma pincelada no segundo programa. Sim. Olha, a primeira coisa que a gente tem que olhar quando... Eu acho que a primeira questão chave é a avaliação em si. Toda avaliação, ela nos causa uma certa estranheza, digamos assim. Pensa que é fácil para o professor falar para ele, olha, a Prova Brasil vem essa semana. Olha o frio na barriga. A ansiedade desse professor é grande, porque ele acha que está valendo muito ele. Está valendo todo um sistema, está valendo toda a rede. E também avaliando, porque ele faz parte desse sistema, né? Sim. Então, a ansiedade do professor é muito grande. E muita gente passa, nós, enquanto professores, passamos essa ansiedade para os nossos alunos. Isso é o grande problema, muitas vezes, da avaliação externa em relação no cotidiano no impacto do cotidiano da escola. Mas a gente tem que ver por um outro lado, né? Preparar os nossos alunos, a gente não prepara para uma prova. A gente prepara os nossos alunos para a vida, para ele conviver nesse mundo, para ele aprender, conhecer, digamos, ter conhecimento para interagir com as práticas sociais mediadas pela escrita, pela cultura das ciências, pela matemática. A gente forma esse aluno para isso, né? A gente forma esse aluno para viver neste mundo que é mediado pela escrita. Lógico que, para uma avaliação, como a gente já disse no programa anterior, ela precisa ter, digamos, um rol de habilidades, que a gente chama de matriz de referência da prova, né? E que também causa uma certa... Porque o que acontece? A gente tem muito... No Brasil é um país continental, não é verdade? Com diversas, digamos, especificidades regionais, regionalismos e tudo mais. E necessidades de aprendizagem também diferentes, né? Mas tem um grupo de habilidades que eu acho que é direito meio de cada cidadão. Eu gosto muito do Penai quando ele fala que é direito, né? Direitos de aprendizagem. Tem algumas coisas que são direitos nossos. Nosso direito, aprender a ler bem, com boa proficiência, a escrever com desenvoltura, a fazer cálculos, interagir com esse mundo que é mediado pela matemática. Eu acho que é interessante essa inserção do cidadão. Então, essas habilidades são norteadoras de tudo isso. Agora, quando a gente fala toda essa ansiedade do professor, que vem alguém de fora, olha, um outro profissional contratado pelo INEP que vai fazer esse trabalho de aplicar, digamos, a prova para o meu aluno. Então, tudo isso causa uma certa estranheza. Mas, assim, a gente tem que olhar para um outro viés. O que essa prova traz para a reflexão na escola? Que quando vem, a gente faz a prova, depois tem a análise dos dados e tudo mais. Essa análise dos dados é muito importante. Porque às vezes eu percebo, analisando várias escolas ou várias redes por quais eu passei por aí, eu percebi que muitas habilidades de determinada rede eram sempre as mesmas. Em todas as avaliações? Em todas as avaliações, passava ano. Era mesmo. Sempre são as mesmas habilidades que o aluno tem dificuldade. São coisas para a gente ficar pensando. Quais são as ações de recuperação que a gente está propondo para esses alunos, né? Porque não acabou a história. Se está todo ano, é uma coisa assim, sempre é recorrente, é algo para a gente tomar uma certa consciência da coisa. O que de fato eu estou ensinando? Como eu estou ensinando?
né? E além desse como eu estou ensinando, quais são as ações de recuperação das aprendizagens que eu estou proporcionando para os meus alunos. É porque tem os alunos que passaram pela avaliação anterior e que vão carregando essas defasagens. Vai virando uma bola de neve, né? Sim, sim. Então é importante, na escola, o mais importante é você olhar para essas habilidades. Quais habilidades que eu tenho sucesso, digamos, que a escola está conseguindo de fato proporcionar aos seus alunos, ensinar aos seus alunos, e quais habilidades que estão prescritas na matriz de referência, em que não obtemos êxito, ou não temos sucesso. Então, é nesse sentido que a escola tem que tomar consciência e essa reflexão constante. Eu vejo muitas vezes, eu trabalhei muitos anos como coordenador de escola, e eu lembro como o dia em que a gente sentava para conversar com os professores, eu conversar com os meus professores. Tinha toda essa questão, mas meu aluno nesse dia ficou nervoso, ele chorou no dia da prova. Tudo isso faz parte do universo da prova. Aquele aluno que está nervoso, aquele professor que está mais nervoso, mas de fato, aqueles que fizeram, digamos assim, não vamos olhar para aquilo que é muito específico, digamos assim. Vamos olhar para aquilo que é importante que todos tenhamos que estar olhando, né? Digamos assim. Então eu sentava com os meus professores, falei, vamos conversar sobre quais são as habilidades em que a gente está tendo êxito e quais são as habilidades que nós precisamos perseguir. Eu usava esse termo. Perseguir. Perseguir, entendeu? Quais são as habilidades que a gente vai ter que perseguir. Ou seja, a gente vai ter que compreender o que de fato é essa habilidade, como de fato essa habilidade ela é aprendida pelo sujeito, porque muitas vezes o meu material, a forma com que eu estou ensinando o objeto do conhecimento, não é de fato como a criança aprende. Então, às vezes, eu ensino meio que enviesada a coisa. Então, é pensar um pouquinho. Essas são as habilidades. Como que nós aprendemos esse conteúdo? E às vezes é algo simples de se fazer, algo simples, né? porque é algo que tem que levar reflexão. É algo que tem que ser refletido. Por exemplo, eu vejo muitos alunos no terceiro ano da prova da Ana, né? Que ainda não compreenderam o sistema de escrita. A gente está falando de terceiro ano, alunos de 8 anos, que passaram 3 anos na escola, e que a escola, por N fatores, deixou escapar essas crianças. Quem é essa criança? O que ele sabe? O que ele precisa para compreender esse sistema, que não é fácil compreender o sistema escrito alfabético, né? Não é tão simples assim. Será que eu tenho que fazer uma organização nova na escola? Mudar, muitas vezes, o professor, não é verdade? Será que eu tenho que fazer momentos de recuperação em que eu possa estar mudando os professores? Olha, você vai trabalhar a leitura com tal professor, você ainda reflexão sobre o sistema de escrita, vai para um outro agrupamento. São coisas para a gente pensar em agrupamentos para a recuperação das aprendizagens. Que, na verdade, o interessante, a prova vem para isso, para refletir sobre o como eu estou ensinando, para pensar. Muitas vezes a gente pega o dado, eu vi muitas vezes diretor apresentando os dados para os professores. Olha, fomos bem aqui, não fomos bem aqui. Não fomos bem, a gente não foi bem e a gente foi bem, não quer dizer nada para o professor e nada, não vai ajudar em nada a criança. Não é verdade? Eu estou falando apenas de algo que aconteceu. O que eu posso tomar a partir desses dados? O que eu posso fazer? Muda se esse diretor fizer, olha, nós precisamos melhorar aqui e permanecer e valorizar isso aqui. Isso. Ter um novo olhar, né, sobre esses... E muitas vezes é pegar essas habilidades que a escola tem, digamos, mais dificuldade em ensinar, ver o que é necessário o aluno... Estudar mesmo, né? Eu acho que o que é necessário o aluno... Por que é necessário eu, digamos, garantir para que ele possa aprender?
Nossa, Edmilson, é tanta coisa para a gente falar, né? O nosso tempo já está chegando ao fim. Você tem alguma consideração final, alguma coisa que você queira destacar antes da gente encerrar? O que eu penso é o seguinte, que eu sempre falo em prova, avaliação externa. Não é um bicho de 7 cabeças, não é algo que vem para indicar que esse professor é bom ou aquele professor é ruim. Viu, professor? Você que está acompanhando aí, ó. Não é para isso, não é para isso, não é para isso. Mas sim, para que serve a avaliação externa? Para reflexão na escola, para o coordenador refletir sobre como a escola está ensinando, o professor em sala de aula, quais são os meus alunos que precisam mais do meu apoio, digamos assim, não é verdade? O diretor, para ele conhecer a sua realidade, a rede municipal, os gestores das redes municipais ou das redes estaduais, conhecer o seu universo, saber em que lado que eu tenho que resolver meus problemas, quais são as escolas que precisam de maior apoio, é para isso. A avaliação externa, ela foi feita para... Lógico, para a política pública também, em nível federal, para a distribuição de todos os recursos, mas em nível local, para a reflexão. Edmilson, foi ótimo conversar com você. Eu acho que teria ainda outras colocações para a gente fazer. O tempo é curto. Foram 3 programas que passaram voando, mas te agradeço mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui com vocês mais uma vez, tá bom? Foi ótimo. Muito e olha obrigado. só, não deixe de conferir os outros 2 programas sobre as avaliações externas, ANA e Prova Brasil. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.